Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A intervenção federal no Rio de Janeiro e a criação do Ministério da Segurança Pública ainda vão dar muito pano para manga aqui no Congresso. As desconfianças sobre as duas medidas, principalmente entre os integrantes dos partidos de oposição, rendem análises variadas. A deputada Margarida Salomão, do PT de Minas, tem uma frase que ela vem repetindo em discursos e entrevistas. Diz ela: segurança pública é um bem precioso e todos nós entendemos sua importância. Mas precisamos discutir se a intervenção militar é a melhor estratégia para resolvermos o problema. Direto ao ponto, deputada, por que a intervenção, a seu ver, talvez não seja a melhor estratégia para enfrentar esse problema? Paulo, nós temos a história como argumento a favor dessa afirmação. Desde 90, o governo federal tem usado as Forças Armadas, intervindo no Rio, em momentos diferentes, em grandes conferências, crises, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, houve ocupações, as chamadas pacificações. E qual é o resultado que nós temos? Uma crise tão profunda que o governador confessa-se incapaz de fazer qualquer coisa. E, de outro lado, um uso, eu diria a você, teatral dessa crise, porque se nós olharmos os números do IPEA, o Rio de Janeiro não está sequer entre as 30 cidades mais violentas do Brasil. É claro que o Rio de Janeiro é uma espécie de cartão postal do Brasil inteiro, mas a violência que de fato existe lá não é mais aguda do que a de tantas cidades do Nordeste. Então, essa intervenção, a história mostra que ela não há de gerar bons resultados, e agora o presente também nos mostra isso, né? Tivemos isso noticiado pela grande mídia. A Cidade de Deus, a Vila Kennedy, ocupada pelas Forças Armadas. Tiraram as barricadas que lá estavam postos pelos criminosos. Saem as Forças Armadas, voltam às barricadas. Então, os especialistas e mesmo aqueles que não são digamos, pessoas que têm uma formação específica a respeito disso, já podem profetizar que isso tem um efeito, como diz a Jaqueline Muniz, de espanta barata. Agora, de qualquer maneira, a população, vários especialistas e vários analistas dizem, esperavam uma medida. Não sabiam muito bem qual, mas esperavam fosse lá o que fosse, porque a situação está absolutamente insustentável, a insegurança é absoluta, não é? E tudo fora de controle, o próprio governador reconhecendo, etc. Diante disso, eu vi até algumas análises dizendo assim, o governo teve que tomar essa medida e vai trocar o pneu com o carro andando, porque não tem outra saída. A senhora acha que mesmo assim era o caso de se parar, pensar, meditar e planejar melhor essa ação? Eu acho que é um grande débito que o Estado brasileiro tem é com a segurança pública. Você não tem as polícias propriamente equipadas, nem os seus efetivos são treinados e nem remunerados. A insegurança dos próprios profissionais de segurança, isso é tema de discursos de deputados feitos aqui quase que todas as semanas. Nós precisamos, de fato, de uma intervenção na segurança que implica, por exemplo, em melhorar a inteligência. Se você quer lutar contra o crime organizado, todos nós que assistimos filmes, seriados, sabemos que sem inteligência você não vai colher frutos importantes. A questão da própria guarda das fronteiras... Monitoramento das redes sociais é absolutamente fundamental e a gente vê que parece que muito pouco de recursos e de recursos humanos e recursos materiais são aplicados nisso. Você não tem, na verdade, uma política de inteligência que integre
as polícias estaduais, que integre as polícias estaduais, inclusive com as suas contrapartidas internacionais. O crime organizado é um crime internacional. Não adianta ficar prendendo aviãozinho, ou correndo atrás das famílias, ou invadindo as casas, porque os mandados coletivos permitem isso. A presidenta Dilma fez uma frase forte: não há de ser desencadeando uma guerra contra o povo, porque o exército é treinado, não é para fazer segurança, é para lidar com inimigos externos. Não há de ser dessa forma que nós vamos evoluir. Você sabe que choque as comunidades das periferias urbanas no Brasil precisam? Um choque de educação, um choque de assistência social, um choque de alternativa para a juventude, aquela que se classifica como nem trabalha, nem estuda. Aí essa gente acaba derivando por um caminho que coloca a sua vida em risco. Está aí o genocídio da juventude negra, uma tragédia para um país como o Brasil. O número de pessoas mortas de tiro no Brasil levam a pensar que aqui nós estamos travando uma guerra, e é uma guerra civil, porque é uma guerra entre facções. Veja você, uma outra coisa óbvia, que é intervir no sistema prisional. O sistema prisional é uma universidade do crime. Boa parte das penitenciárias brasileiras, diz a imprensa, essas penitenciárias são geridas pelo crime organizado, pelas facções. Então, às vezes, o menino entra lá porque estava fumando crack, por alguma coisa dessa, enfim, alguma coisa que pode até ser lesiva para ele, mas não é um ato transgressor de grande monta, entra numa penitenciária e sai como um criminoso graduado. Então, nós precisamos interferir nisso também. O processo da segurança tem pelo menos 3 pernas, né, Paulo? Temos a perna da prevenção, praticamente não existe, porque as políticas públicas... E aí a ação dessa coisa da inteligência é fundamental. É fundamental, é fundamental. Eu não sou contra a União ocupar-se disso. Eu acho que ela está se ocupando errado. Ela tinha que se ocupar da inteligência, ela tinha que trabalhar com a integração das polícias estaduais, ela tinha que fortalecer, aí, talvez até com as Forças Armadas mesmo, a fiscalização das fronteiras. Vários especialistas disseram, olha, o crime organizado no Rio está armado, mas quem é que faz a supervisão dos portos no Rio de Janeiro? A Marinha. Como é que entram? Na verdade, nós sabemos que essas armas, que são armas, inclusive, assim, você não entra com uma coisa dessa no bolso, um fuzil desses de guerra. Fuzis. Não é verdade? Então, é lógico que nós vamos ter que combater a transgressão dentro do Estado, porque crime organizado só existe com cumplicidade de autoridades instaladas no Estado. Vamos ter que trabalhar seriamente com as entidades no exterior. Eu não sei se você leu um livro bom demais do Roberto Salviani, que é aquele grande colega seu, italiano, um grande jornalista, publicou agora recentemente um livro chamado 000, que é sobre o tráfico internacional de cocaína. Gente, isso é uma coisa de grande monta, que envolve o sistema financeiro, porque como é que esse dinheiro desaparece? Esse dinheiro é lavado, não é verdade? Claro. Então, se você não vê esse processo de ponta a ponta, você vai fazer um carnaval, mas, na verdade, não dá resultado, que é o que a população espera. A população quer segurança e é um direito seu, é um direito constitucional. Deputada Margarida Salomão, do PT de Minas. A gente continua acompanhando esse assunto e com certeza a senhora vai terminar voltando aqui para a gente tratar novamente. Eu espero que sim, inclusive porque eu sou professora e eu acho que a educação é um ingrediente central para nós evitarmos tanta violência, tanta tristeza que ocupa o coração de tantos brasileiros, tantas brasileiras. É aquilo que Ulisses Guimarães dizia, né? Que a cidadania começa pelo alfabeto.
É verdade. Muito obrigado, deputada. Obrigada a você. Eu sou Paulo José Cunha. Você pode assistir novamente a esta edição ou a qualquer outra edição do nosso programa entrando no site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.